Oi, gente, a Patrulha do Consumidor está de volta com essa live aqui pelo R7, por nossas redes sociais, a fim de dar a você conhecimento dos seus direitos e fazer com que você possa se defender. Então, para começar logo de início, a Ana diz o seguinte: efetuei a compra de um colchão por um site que aparentemente era confiável. O pagamento poderia ser feito via PagSeguro ou boleto, emitido pela instituição financeira Sicredi. Tinha CNPJ e tudo mais. Eu efetuei a compra e era golpe. O que eu devo fazer? Bom, Ana, em primeiro lugar, a compra pela internet ela é sempre perigosa, tá? Por isso eu aconselho aqui, se não há outra opção, se não há outro jeito, que se compre de grandes empresas que já estão no mercado há muito tempo, principalmente as lojas de departamento. Até porque elas têm o melhor preço pela quantidade que elas negociam com os fornecedores, então elas conseguem chegar num preço um pouco melhor do que o preço do mercado em geral. Quando o preço está muito mais em conta, mais barato do que os grandes magazines estão fazendo, depois de uma breve pesquisa na internet, cuidado, porque tudo que vem aí com um preço maravilhoso, você precisa pôr um pé atrás e desconfiar. Não há segredo, né, no mercado comercial, não há segredo. Preço é preço, os impostos são incluídos. Ou a pessoa está sonegando imposto, ou ela vai dar um golpe, ou né, você vai ser vítima de uma prática de estelionato. Então, cuidado quando você for comprar pela internet. Isso eu costumo dizer sempre: olha, veja se tem endereço fixo, veja se tem estrutura para entrega, qual é o capital social da empresa. Mas, Celso, eu tenho que ver tudo isso. Bom, se você quer ter segurança, você tem que se precaver, né? Muita gente que foi vítima da 123 importados não se preocupou com isso. Quem olhou o capital social, soltou aqui o meu celular aqui, né? O pessoal tá aí, coloca o microfone, quem olhou o capital social da empresa 123 importados não teve problema nenhum, não comprou, porque uma empresa que está vendendo milhares de televisores, de eletrônicos e eletrodomésticos e não tem dinheiro para entregar com capital social de apenas R$ 1.000, aí fica extremamente complicado. Então, não adianta você olhar só o CNPJ para ver se a empresa é confiável. Tem mais, né? Precisa ver se tem endereço fixo, se tem telefone fixo, porque se trabalha só com celular, começa a desconfiar, né? Se o capital social da empresa, através da junta comercial, né, é um capital que, né, aguente a quantidade de transações que eles estão fazendo no mercado. Agora, tem uma coisa interessante no seu caso, Ana. Você tem o PagSeguro. O PagSeguro e a Sicredi. A Sicredi é uma espécie de banco do sul do país, né? Está instalado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele veio subindo aqui para a região sudeste. A Sicredi, ela é solidária, assim como o PagSeguro. Diga-se de passagem, o nome PagSeguro foi criado exatamente para dar segurança no pagamento. Se você paga através do PagSeguro, se você fez um pagamento através do PagSeguro e foi vítima de um golpe, você deve entrar na justiça, né, e fazer com que aqueles que estão envolvidos, os parceiros envolvidos, se responsabilizem pela venda. Ou entreguem o produto ou devolvam o dinheiro que você pagou, né? Se todo mundo fizer isso, né, através desses meios de pagamentos, entrar na justiça quando não receberem o produto, tenho certeza absoluta que essas empresas, antes de achar parceiros, né, tanto os grandes sites de e-commerce das grandes redes de lojas, assim como aqueles que não são, vão tomar muito mais cuidado em aceitar um parceiro, né, nos sites de venda, nos e-commerces, antes de vender para o consumidor, né? Então tem que entrar na justiça, nós temos que fazer uma cadeia de ações na justiça contra esses fornecedores que garantem, né,
a entrega do produto ou a devolução da quantia paga e depois caem fora e deixa o consumidor a ver navios. Isto que aconteceu com você é uma prática de estelionato, então, antes de mais nada, procure uma delegacia de polícia, faça um boletim de ocorrência e use esse boletim de ocorrência na ação civil, né? Dizendo, olha, está aqui a prova de que eu fui vítima, não recebi, né? Junte o pagamento que você fez, né? E procure o Juizado Especial de Pequenas Causas. Quando os valores forem até no máximo 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos você não precisa de um advogado e a partir dos 20 até 40 salários mínimos você precisa da presença de um advogado, tá bom? Se você chegar na audiência e tiver lá o advogado da parte contrária na audiência de conciliação, então o conciliador ou o juiz do juizado especial vai chamar um advogado dativo para você ser atendido. Tá certo? Para acompanhar o processo, porque você não pode ficar sem advogado se a outra parte tem um advogado, correto? Tá? Vamos à próxima. O Josivaldo Corrêa diz o seguinte, quando consta o preço na prateleira, mas a loja não tem mais o produto disponível para venda, eu posso escolher outro e pagar o mesmo valor? Bom, veja, a gente tem que ter por trás disso uma promoção, tá? Esses dias eu estava fazendo uma blitz num supermercado e aí um consumidor me abordou no meio da blitz junto com o Procon e disse, olha, eu vi essa promoção aqui através desse folheto, ele tinha tirado uma foto e estava no celular dele, no arquivo do celular. Tá aqui, olha, essa promoção com leite a esse preço. Eu cheguei aqui na hora que o supermercado abriu e não encontrei o produto. Aí eu falei para o gerente, você tem que vender pelo preço que foi anunciado, porque não é possível que você, na hora que você abra a porta do supermercado, você não tenha o produto. Então você fez o consumidor se deslocar até o supermercado por uma publicidade enganosa. Para não caracterizar a publicidade enganosa, que é crime, né? A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, isso está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o gerente do supermercado entendeu que deveria usar outro produto para vender por aquele preço que estava sendo anunciado, né? Então, eu vou aqui no artigo 66, não, 67, obrigado, 67, desculpe, 67 do Código de Defesa do Consumidor, para que vocês vejam o texto da lei. Olha só, diz o seguinte, no artigo 67. Fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Num caso como esse, você chama a polícia militar, diz que existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor e caminha para a delegacia de polícia, né? O policial militar é obrigado a atender a ocorrência, ele não pode te dizer, olha, isso é uma questão voltada ao Procon, não. Tem a parte penal do Código de Defesa do Consumidor, que começa a partir do artigo 61, e você deve pedir o Código de Defesa do Consumidor, que tem que estar à disposição do consumidor em qualquer estabelecimento comercial, desculpa, gente, minha equipe está, desde a semana passada, com problemas aí, e aí de repente bate no celular, derruba o celular no chão, e a gente acaba atrapalhando a concentração aqui. Mas, voltando ao artigo 67, como se trata de crime, né, fazer uma promoção, uma publicidade e não cumprir, aí você tem o direito, né, de levar outro produto se faltar aquele da publicidade. É importante você saber que a publicidade tem que dizer a quantidade de produtos que tem no mercado de consumo, ou seja, à disposição do consumidor naquela promoção. Então, por exemplo, vai fazer uma promoção com leite, né? Tem que dizer, olha lá, publicidade tal, o preço do leite, quantos produtos estão em promoção, até que acabe o estoque. Quando você chegar no estabelecimento comercial, você pode exigir do estabelecimento comercial que prove que aqueles produtos foram vendidos. Se tem 100 produtos em promoção, os 100 têm que ser vendidos e o gerente do estabelecimento comercial tem que provar que foi vendido os 100.
porque acontece de fato muito de você ir para fazer uma compra, né, através de uma publicidade, chega lá, se deslocou, aí o gerente fala, já acabou o produto. E muita gente chega quando está abrindo o estabelecimento comercial. Então, está claro que é uma afirmação falsa, enganosa, é uma publicidade enganosa e, nesse caso, tem que chamar a polícia, porque senão eles vão continuar fazendo o que eles fazem constantemente. Anunciam e, na hora que o consumidor chega, não tem. Eles querem levar o consumidor até o estabelecimento comercial. A pessoa fala, já que eu estou aqui dentro mesmo, vou comprar outras coisas. Isso é uma prática criminosa contra o consumidor. Agora, se o produto estava na prateleira e está lá o preço, mas acabou o produto, não houve nenhum tipo de promoção, não tem quantidade, não tem absolutamente nada, não existe publicidade, acabou, você não pode obrigar o supermercado a vender o produto que está do lado, porque não é direito da pessoa fazer esse tipo de coisa, tá certo? Esse tipo de procedimento não está amparado pela lei. Está amparado pela lei quando existe uma publicidade. Valeu? Alessandra Leone diz o seguinte, tem que pagar a mensalidade do curso e mesmo sem ter as aulas, devo pagar quando voltar? Alessandra, esse é um assunto aí que está criando uma polêmica danada. Por sinal, a Uninove mandou, parece que 900 professores embora nos últimos dias e os alunos estão sem aula. A questão que deve ser discutida é a seguinte, nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, que era o antigo primeiro grau e segundo grau, você faz contratos anuais. Então, esses contratos eles estão garantidos pela quantidade de horas, né, que você deve ter durante o ano. Existe uma carga horária, isso tem que constar do contrato, que é um contrato anual dividido em 12 parcelas, que você pode também pagar em uma parcela ou duas parcelas. A questão do pagamento em parcelas é uma questão que é discutível entre as partes, mas você não fez um contrato mensal. Então, se chegar ao final do ano e a quantidade de horas-aulas estipulada no contrato não tiver sido dada, mesmo que seja por ensino à distância, que não poderia ultrapassar em tese 20% das aulas administradas pelo curso, né? E aí tem que ser reposta essas aulas, mesmo que seja nas férias, para que o aluno não tenha prejuízo, então você tem direito à devolução da quantia de parte do que você pagou, porque o contrato não foi cumprido. Não importa se existe pandemia ou se não existe pandemia, o Código de Defesa do Consumidor continua valendo. Então, se a prestação de serviço não foi efetivamente realizada, você tem direito à devolução de parte do que você pagou. Inclusive, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele é claro quando ele diz que o fornecedor do serviço responde independentemente da existência de culpa. Diz o seguinte, olha, vou aqui no artigo 14, olha, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Então, se foi contratado 800 horas de aula ano, que é o que determina a legislação em vigor, para o ensino fundamental e médio, e isso não foi cumprido, você tem direito da devolução de parte do que você pagou, tá? Quando se tratar de ensino universitário, os contratos são de 6 meses, são semestrais, são períodos de 6 meses. Então, se findar o semestre e a quantidade de horas-aulas que deve estar estipulada em contrato, geralmente os contratos universitários é 1.400 horas ano, dividido por 2 são 700 horas-aulas por semestre. Se isso não for cumprido, você tem direito à devolução de parte do que você pagou, né? E você pode entrar na justiça e obrigar a escola a te devolver a prestação de serviço que não foi cumprida, que seriam as horas-aula, ok? Então, esse é seu direito. É importante dizer que isso tem que ser avaliado no final do curso.
E importante dizer também que muita gente que ingressa na universidade tem desconto prévio. Então tem meia bolsa, tem 30% de bolsa, tem 40% de bolsa. Quando a pessoa já tiver a bolsa, né, ela tem que avaliar se o desconto que ela teve, né, não está dentro do que ela deixou de receber de aulas, ok? Faça essa conta e você pode ingressar na justiça, porque essa é uma situação que vai dar muito pano pela manga. Eu tenho aconselhado as faculdades a negociar com os alunos, muitas negociam caso a caso e outras não estão negociando. Uma das que não está negociando é a Uninove. A Uninove tem criado uma quantidade imensa de problemas para os alunos, inclusive na questão do ensino à distância, né? Esse processo começou muito atrasado, muitas pessoas acabaram não tendo as primeiras aulas no mês de fevereiro e de março, começaram as aulas no decorrer de março ou no final do mês de março. Não tem professores, os professores estão faltando, as aulas não estão contemplando, aqueles que têm direito à aula com laboratório não estão sendo contemplados, então esses processos têm que ser revistos e cada aluno deve sim procurar juizado especial de pequenas causas, se os valores forem abaixo de 40 salários mínimos, e entrar com ação contra a faculdade. A Uninove, por exemplo, já fez o que não devia, né? Não prestou serviço de qualidade e ainda, pior, dispensou os professores e os alunos não estão tendo aula. Então, numa situação como essa, os alunos devem se juntar. Existe um caso com uma decisão transitada em julgado recentemente contra a Universidade Anhembi Morumbi, na faculdade de Medicina, em que os alunos conseguiram 50% de desconto na justiça. A mensalidade é uma das mais caras que eu já vi, R$10 mil por mês. Então eles conseguiram desconto para pagamento de R$5 mil por mês. Parabéns, porque é assim que se faz, né? Se você está pagando uma prestação de serviço, ela tem que voltar para você com qualidade e a quantidade de horas tem que ser respeitadas. Valeu? A Stephanie diz o seguinte: Celso, por que uma camiseta da marca pode custar R$150 enquanto outras do mesmo material, porém sem marca ou de outras marcas, não tão famosas, com o mesmo tecido, são bem mais baratas? Isso também não seria preço abusivo? Bom, Stephanie, muitas vezes você não paga pelo produto propriamente dito, você paga pela marca, né? Você paga exatamente pela etiqueta. Isso é uma prática universal, né? O mundo todo tem essa prática. Se a roupa é uma roupa de grife, que tem uma quantidade grande de publicidade, ela sem dúvida nenhuma custa mais caro. Isso não caracteriza a prática abusiva. O que caracteriza a prática abusiva no preço? É exatamente o que eu vou dizer. Quanto custa o produto e por quanto ele está sendo vendido. Qual que é a margem de lucro que está sendo praticada. O que nós fizemos, né, já que não existe tabelamento de preços no Brasil, o que nós fizemos em relação aos preços de arroz, feijão, ovo e outros produtos, a leite, por exemplo, que estavam nos supermercados e que tiveram um aumento de preço, podemos dizer, abusivo. Nós fomos lá em janeiro, verificamos quanto custava o produto do fornecedor para o supermercadista, para o supermercado, né? E qual era a margem de lucro que o supermercado estava adotando. Então, as margens dos supermercados giram entre 30% e 35%. Aí veio a pandemia. Aí nós fomos atrás das notas fiscais depois da pandemia, ok? E aí vimos quanto foi que o distribuidor ou o produtor ou fabricante estava praticando de preço, né? E quanto o supermercado estava praticando. Aí nós vimos que em alguns casos existia uma margem que ultrapassava 50%, 60%. E que lá atrás a margem era 30%, 35%. Então, esses estabelecimentos
foram responsabilizados, sim, autuados por prática abusiva. Aí nós descobrimos mais, descobrimos que existiam também, no caso dos atravessadores, que são os distribuidores, né, práticas de margens excessivas depois da pandemia. E esses também foram responsabilizados. E em alguns casos, né, nós descobrimos, por exemplo, no caso do ovo, que os produtores de ovos, né, que estão, na maioria deles, lá na região de Bastos, no interior de São Paulo, perto de Marília, Presidente Prudente, aquela região, eles também abusaram do preço, sem justificativa, porque a ração não subiu tanto assim, a energia elétrica não subiu tanto assim, então não tinha nada que garantisse a eles esse sobrepreço, né, essa abusividade. Então nós tomamos providência em relação a eles. Não. A prática abusiva existe quando, né, alguém está praticando alguma coisa muito além do mercado, né, ele tem o domínio do mercado, né, várias pessoas, várias empresas se juntam para fazer com que aquele preço seja elevado, né? Então aí a gente tem essa característica. Pela marca propriamente dita, não, né? E a gente teria que fazer aí, diante do que você colocou para a gente teria que fazer uma análise se de fato o tecido, né, o material que está sendo usado é da mesma qualidade do outro que é mais barato. Às vezes não é, né? Às vezes o tecido e a qualidade do produto, ela é melhor. Basta ver que várias marcas são pirateadas, né, de tênis a roupas, e os produtos pirateados que têm um preço menor não têm a mesma qualidade. Por sinal, a qualidade é muito inferior, né? Esses produtos não duram absolutamente nada, os tênis descolam todos, o material que foi usado é de segunda linha, então nós temos realmente problemas aí na pirataria de produtos, o que é proibido, o que é crime, inclusive, e está disposto no artigo 184 do Código Penal. Valeu? Nós vamos ficando por aqui, a semana que vem a gente volta com a Patrulha do Consumidor. Tchau, gente!